Imagina a seguinte cena. Um químico num laboratório super focado, medindo assim frações de miligramas de uma substância. Uhum, aquele cenário clássico de laboratório. Isso. E, obviamente, enquanto ele está ali isolando aquele elemento químico, ele não está pensando em esferas espirituais, não está pensando na moralidade humana ou, sabe, no que acontece depois da morte. Claro que não, ele está ali totalmente focado na matéria na frente dele. Exato. Mas e se essa separação fria, né, entre o método científico e o propósito moral for, na verdade, um risco colossal para o futuro da humanidade? Nossa, isso já eleva bastante o nível do debate. Pois é, então boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo. E a nossa missão de hoje é destrinchar um manifesto que é, no mínimo, fascinante. Muito. É um texto chamado Ante a Mediunidade. Ele serve como o preâmbulo de um livro chamado Mecanismos da Mediunidade. Que é uma obra com uma autoria bem específica, né? Sim, a autoria é atribuída aos espíritos André Luiz e Valdo Vieira, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier. E quem está escutando a gente precisa saber que não é um prefácio comum, é um debate super denso sobre como enxergar o invisível. O que é fascinante aqui é justamente o pano de fundo histórico que alicerça essa discussão toda. Sério? Conta mais sobre esse contexto. É que o texto faz meio que um balanço, sabe? Um balanço após um século inteiro de observação da mediunidade, mas sobre as lentes da doutrina espírita. Ah, então já tinha muita bagagem aí. Tinha. Mas o cenário que se desenha nessas páginas iniciais é de uma profunda incompreensão e de isolamento também. A premissa é que, mesmo depois de 100 anos do que os autores consideram provas inequívocas da sobrevivência após a morte, O fenômeno continuava sendo deixado de lado. exatamente, continuava totalmente marginalizado. De um lado, você tinha os intelectuais adeptos do que a obra chama de ateísmo prático, que simplesmente ignoravam o assunto, fingiam que não existia. Certo. E do outro lado, tinha os cientistas que até tentavam investigar o fenômeno, especialmente através daquela área chamada metafísica, mas eles faziam isso com uma distância quase asséptica, cheio de reservas. E vale a pena a gente pausar nisso, porque a metafísica era justamente aquela tentativa, né, lá do início do século XX, de levar os fenômenos paranormais para dentro do laboratório. Uhum, de colocar tudo no microscópio, por assim dizer. Pois é, mas o texto aponta que havia uma exigência muito estrita por parte desses cientistas tradicionais. Eles queriam, fragmentar o objeto de estudo. Totalmente. A crítica direta que recaía sobre o movimento espírita e que o texto aborda logo de cara é a de que misturar ciência com religião ou com moralidade seria um erro fatal. Acharam que ia estragar a validade empírica da coisa toda, né? Exato, que ia estragar a validade da pesquisa. Essa é a tensão central que impulsiona todo o argumento deles. A exigência do método científico clássico é o isolamento da variável. E a obra ilustra isso com exemplos muito visuais para quem está lendo. Tipo o exemplo do químico que eu falei no começo. Esse mesmo. Mas eles dão outros também. Eles argumentam que um historiador, ao analisar as ordenações de Carlos Magno, não está ali cogitando realidades de um além-túmulo. Ele olha o documento histórico de forma super crua. Isso. E da mesma forma, um fisiologista que está lá observando as contrações musculares de uma rã num experimento, ele não mistura isso com teorias sobre esferas ultraterrestres. Faz sentido. E aí entra o químico medindo o azoto da lecitina sem se deixar levar por filosofia. Exatamente. Para a metafísica da época, a regra era super clara. Tinha que manter os pés no chão, ser totalmente terra a terra, sabe? O pesquisador devia apenas verificar se o fenômeno era verdadeiro ou falso. Sem ficar sonhando acordado. Isso, sem sonhar com emanações anímicas ou consequências morais. Era só o fato pelo fato. Mas espera aí, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui um pouquinho. Manda ver. Essa exigência da ciência de manter os pés no chão não é absolutamente vital? Quer dizer, imagina um cirurgião. Se ele se emocionar demais na mesa de operação pensando no destino da alma do paciente, ele pode cometer um erro gravíssimo com o bisturi. É um risco real. Então, a ciência não precisa ser fria e isolada para ser precisa e confiável. Como é que os autores justificam essa mistura sem arruinar completamente a credibilidade do método?
Olha, essa é uma excelente provocação. E o interessante é que o argumento do texto não ignora essa necessidade de precisão empírica. Em nenhum momento. Eles não são anti-ciência, então. De forma alguma. A obra não sugere que o cirurgião abandone a técnica ou que o químico ignore a balança. O ponto de ruptura ali não é sobre como medir. E é sobre o que, então? É sobre o que se faz com o significado dessa medição. O quadro mais amplo da existência humana, sabe? A crítica ao isolamento extremo é que ele gera uma visão míope da realidade. Entendi. Porque buscar apenas o fato pelo fato, sem nenhum contexto filosófico, transforma o pesquisador num mero catalogador de engrenagens. Ignorando a máquina inteira. Exatamente. Ele perde a visão do todo. Nossa, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque eu pensei numa analogia agora. Manda. É tipo assim, é como se a ciência tradicional dissesse que, para entender como um aparelho de rádio funciona, a pessoa só precisa desmontar a caixa, catalogar os fios, medir a corrente elétrica. Testar os transistores. Isso. E sim, entender as peças é vital, né? Sem isso não tem rádio nenhum. Mas a abordagem defendida na fonte diz que, se a pessoa passar a vida inteira só medindo a voltagem e se recusar a colocar o fone de ouvido para escutar a música que está tocando, Perde o sentido da coisa. ou se ignorar a mensagem do locutor, bem, ela perdeu completamente o propósito da existência daquele aparelho. A analogia do rádio ilustra perfeitamente esse impasse, porque a ciência, focada só no terra-a-terra, exige essa neutralidade para entender os fios. No entanto, a perspectiva dos autores é que ignorar as implicações e o significado prático daquilo que está sendo medido, que seria o equivalente a recusar-se a ouvir a mensagem do rádio, acaba mutilando a compreensão da realidade. É uma crítica bem profunda. Muito. O texto questiona a utilidade real de uma medição meticulosa se quem está medindo se recusa a olhar para o impacto ético e existencial também, né, da descoberta. Sim. E é a partir dessa constatação que os autores começam a construir o que a gente pode chamar de um alerta contra o perigo da ciência desalmada. Isso. E a resposta deles a essa crítica materialista não é nada defensiva, pelo contrário. É quase um contra-ataque filosófico, né? Mas eles começam de forma bem conciliadora. O texto faz questão de afirmar que respeita a pesquisa dos sábios. Que é válido reverenciar as equações da ciência acadêmica. Sim, eles não declaram guerra contra a ciência. A obra reconhece que tem uma troca contínua aí. Os estudiosos do invisível aproveitam as descobertas da ciência formal e os cientistas muitas vezes usam o campo mediúnico para suas anotações. Tem um intercâmbio. Tem. Mas a virada na argumentação acontece quando os autores declaram que, apesar de todo esse respeito aos métodos de laboratório, abdicar do senso religioso e moral na pesquisa não é só um equívoco. É uma ameaça estrutural. Exato. É aí que o negócio fica sério. E é impressionante como eles pegam aqueles exatos mesmos exemplos de antes, do historiador, do fisiologista, e viram o jogo. Viram de cabeça para baixo. A obra propõe que o historiador, se não tiver dignidade moral, vira só um veículo de imprudências e distorções. O fisiologista, que antes olhava a rã de forma neutra, se ele agir sem respeito por si mesmo e pela vida, ele se transforma quase sempre num carrasco da vida humana. Uma palavra muito forte. Sim, e o químico desalmado, ele se converte rapidamente num agente da morte, fabricando destruição. E isso tira totalmente o foco da ferramenta e coloca direto nas mãos de quem a segura. Exatamente. O argumento central desmonta completamente aquela ilusão da neutralidade científica absoluta. Nossa, isso é muito direto. Então, o que tudo isso significa? Que a ciência pura é perigosa, solta e sem guia ético. Se conectarmos isso ao quadro geral da história da humanidade, vemos que a ciência invariavelmente vai ser aplicada em alguma direção. Ela não fica parada no vácuo, sabe? Alguém vai usar aquilo para alguma coisa. Exato. A inteligência pura, essa capacidade de descobrir os mecanismos da natureza, quando ela está desprovida de uma bússola ética, carrega um potencial devastador inegável. Com certeza. Sem um direcionamento moral, humano e espiritual bem claro, essa direção pode facilmente se inclinar para a crueldade, ou até para a aniquilação. É um alerta muito atual, inclusive. Mas vamos aprofundar um pouco mais nessa visão. Porque se o objetivo dessa investigação toda não é só saciar uma curiosidade acadêmica... Ou acumular fatos. Qual é, afinal, o propósito prático de estudar tudo isso? Porque a crítica materialista acusa o estudo do além de ser tipo uma fuga, sabe?
Um delírio para quem não quer lidar com os problemas reais do mundo? É uma acusação comum, mas a fonte rebate essa ideia de forma muito incisiva. Tem um trecho no preâmbulo que rejeita explicitamente a noção de que focar nessas realidades sirva para e aqui eu cito, enternecimento beatífico e exteriorizante. Espera aí. Enternecimento beatífico e esterilizante? A gente precisa desempacotar isso para nossa audiência. Vamos lá. Eles estão basicamente criticando a postura daquele místico de poltrona. Sabe, aquela pessoa que fica lá maravilhada, cantando hinos e contemplando o universo, mas que não levanta um dedo para mudar a realidade em volta. É a rejeição completa dessa passividade contemplativa. A palavra esterilizante é a chave aí. Porque não gera vida, não gera mudança. Exatamente. Um misticismo que só consola, mas não produz nenhum fruto de transformação ética e social, para eles é considerado estéril. Entendi. A justificativa do texto para o estudo dessas emanações anímicas, que a gente pode entender como as influências geradas pela mente e pelo espírito, é de um pragmatismo surpreendente. O objetivo é atuar como elemento útil, construir um mundo melhor, resolvendo os problemas concretos da dor humana. E a ambição deles não é pequena, né? Porque a obra lançou uma meta que beira o inacreditável. O objetivo de, através desse conhecimento, aliado à ética, esvaziar penitenciárias e hospícios. É uma meta grandiosa. Quando eu li isso na fonte, eu confesso que parei, porque isso tira o estudo da mediunidade daquela sala escura das sessões ocultas e joga o assunto direto no centro das políticas públicas, no meio da crise sociológica. Eles trazem para o mundo real. É fascinante, porque não é um clube VIP no céu, é uma oficina de trabalho aqui na Terra. Mas me diz uma coisa, qual é o mecanismo prático proposto pela obra para que entender a vida após a morte ajude a esvaziar uma prisão hoje? Essa é a ponte causal mais importante do texto, eu diria. A lógica que eles propõem é preventiva e educacional. Como assim? Pensa assim, se a sociedade compreende profundamente a continuidade da vida e a lei de causa e efeito... Aquela ideia de que toda ação tem uma reação? Isso, a ideia de que cada ação, cada pensamento gera uma consequência inescapável para o próprio indivíduo. Se as pessoas entendem isso de verdade, o comportamento se altera na raiz. Ah, entendi. No caso dos hospícios e da saúde mental, a obra sugere que muitas crises profundas têm raízes espirituais, obsessões complexas que a medicina puramente materialista não consegue alcançar, porque ela trata só o sintoma químico, né, e não a causa íntima. Certo. E no caso da criminalidade e das penitenciárias, funciona do mesmo jeito? Segue uma linha bem semelhante. A criminalidade é vista sob essa ótica como uma doença moral profunda. É um desvio da ética universal que, segundo eles, não se resolve só trancando o indivíduo numa cela para punir. Tem que tratar a raiz do problema. Exato. O texto argumenta que a única maneira verdadeira de evitar que o fenômeno seja só uma atração de circo e, de fato, esvaziar prisões, é usar esse conhecimento para promover a educação de si mesmo, a prática do bem puro. Uma transformação interna. Quando o indivíduo entende a própria natureza imortal e a responsabilidade sobre os atos dele, a bússola moral interna se ajusta. É de dentro para fora, o que eliminaria a necessidade da punição externa extrema. Nossa, faz muito sentido. O fenômeno precisa estar a serviço do ser humano como uma ferramenta de autoiluminação. Mas aí surge um desafio de comunicação gigantesco para os autores. Com certeza, não é fácil explicar isso. Porque se a missão deles é educar a humanidade sobre leis espirituais super complexas, como eles explicam isso para a sociedade da época do século XX sem soarem totalmente incompreensíveis? É aí que a obra introduz um conceito brilhante. O conceito de que a linguagem da ciência funciona apenas como uma roupa emprestada. Certo, vamos destrinchar isso para quem está escutando. Para estabelecer essa ponte comunicativa, o texto mergulha direto no vocabulário da física. Eles usam os termos científicos. Em eletricidade, calor ou matéria densa, dependendo exclusivamente do padrão vibratório. Em vez de usar termos puramente místicos, eles vão para a ciência. Eles explicam a realidade espiritual através de frequências e vibrações, integrando o visível e o invisível num único espectro de leis naturais. E o texto faz questão de adicionar uma ressalva que amplia ainda mais esse horizonte. A fonte menciona que existem outras manifestações
de luz, de eletricidade e matéria que a nossa ciência atual simplesmente não tem capacidade de detectar. Ficam fora do nosso radar. São faixas de vibração que estão muito além do alcance dos nossos instrumentos de laboratório e que só se pode ter notícia através da observação espiritual. E para traduzir essa complexidade imensa, os autores confessam, com total transparência, que recorreram à divulgação científica da época. Eles queriam usar a estrada de todos, sabe? O idioma que o leitor moderno já compreendia. Tem uma intenção didática muito clara aí. Isso levanta uma questão importante, que é a humildade epistemológica que acompanha essa didática. Humildade epistemológica? Explique esse melhor. A epistemologia estuda como o conhecimento humano é construído, como ele é validado, e o alerta profundo do texto é o reconhecimento de que qualquer conceito científico humano é transitório. A ciência não é dona da verdade absoluta para sempre. Isso. A ciência não é um bloco de verdades eternas. Ela é um processo de refinação contínua. O que a gente chama hoje de fato irrefutável no laboratório, muitas vezes vira rascunho para o século seguinte. Eu adoro pensar em como isso se aplica historicamente, porque, por exemplo, teve uma época em que a ciência descrevia o cérebro humano usando a metáfora de um relógio mecânico, cheio de engrenagens. Sim, o paradigma da época. Aí depois inventaram as telecomunicações. E o cérebro passou a ser descrito como uma grande central telefônica, cheia de fios. E hoje a gente usa a linguagem da informática. O cérebro é um computador processando dados. A realidade biológica do cérebro não mudou nada. Não mudou. Mas a metáfora científica que a gente usa muda a cada salto tecnológico. É incrível isso. O paralelo é perfeito, e é exatamente essa a argumentação da obra. Os autores declaram que os jargões da física que eles utilizam ali são só uma vestimenta necessária, mas transitória. Eles pegaram a roupa emprestada. Eles pegaram emprestado o traje da ciência contemporânea para conseguir vestir e apresentar essas ideias ao público. A roupagem vai inevitavelmente envelhecer e mudar à medida que a ciência avança. Mas a mensagem central não envelhece. Exato. As leis de causa e efeito, a necessidade da ética, a responsabilidade perante a vida, esse núcleo permanece intacto. É quase como se os autores dissessem, olha, vamos usar os termos científicos de ondas de vocês hoje para que vocês entendam, mas saibam que amanhã a ciência de vocês vai evoluir e essas palavras vão parecer meio limitadas. É uma visão bem humilde sobre o conhecimento humano, né? É separar a embalagem do conteúdo. Eles usam a embalagem mais avançada do século XX para entregar uma mensagem que transcende a época. E chegando à reta final desse nosso preâmbulo intrigante, a gente percebe que a obra não deixa a gente com um sentimento de pessimismo, né? Ou de que tem um abismo intransponível entre a ciência e o espírito. Não mesmo. Tem uma promessa de síntese. E como que se dá essa síntese? Após desenhar esse embate intenso entre um materialismo sem bússola e um misticismo sem ação prática, o texto aponta para o futuro com bastante otimismo. A fonte expressa certeza de que as disciplinas acadêmicas formais vão acabar fatalmente convergindo para as mesmas verdades. Eles acreditam que a ciência vai chegar lá por conta própria. Sim, o texto cita nominalmente áreas como a parapsicologia nas universidades e os estudos profundos da psiquiatria e das ciências mentais. A visão apresentada é que essas ciências, seguindo suas próprias rotas de experimentação metódica, vão chegar eventualmente à mesma verdade. O destino vai ser o mesmo. Só o tempo de chegada que vai ser diferente. Exatamente. Mas existe uma urgência subjacente, não é? A obra deixa muito claro que quem já entende essa realidade não pode simplesmente cruzar os braços e ficar esperando a academia dar o carimbo de validação daqui a 100 anos. O sofrimento humano está acontecendo agora. Sem dúvida. A conclusão do raciocínio propõe que, enquanto as instituições científicas não se integram plenamente nesse quadro maior, é dever daqueles que já possuem esse entendimento aplicar esses conceitos hoje. Botar a mão na massa. Isso. E aplicar não significa só catalogar fenômenos, mas iluminar esses fenômenos com ingredientes morais, transformando o conhecimento abstrato num fator prático de consolo e pacificação social. É uma chamada de responsabilidade monumental. Propõe que não adianta nada investigar os mistérios do universo se a gente não for usar isso para estender a mão para quem sofre do nosso lado. Uma via do meio perfeita entre a erudição vazia e a prática transformadora. Sim. E para nossa audiência que nos acompanhou nesse mar de reflexões sobre método, moralidade
e os limites do que a ciência consegue medir, a gente deixa aqui o nosso enorme agradecimento por embarcarem com a gente em mais este mergulho intelectual. É uma reflexão que convida a gente a observar o mundo com lentes muito mais amplas e responsáveis, né? Com certeza. E para fechar o nosso mergulho profundo de hoje, a gente deixa uma semente para continuar germinando na mente de quem nos ouve. Deixar o pessoal pensando. Isso aí! Se a ciência humana atualiza seus conceitos a cada século e a linguagem científica mais rigorosa de hoje é apenas uma vestimenta transitória para explicar verdades universais, qual dogma científico inabalável do nosso mundo moderno será visto pelas gerações do século 22 apenas como uma metáfora temporária, ingênua e desajeitada para algo que nós hoje ainda nem começamos a compreender? Fica a reflexão para a gente pensar. Excelente provocação. Até o nosso próximo mergulho profundo.